E se as polícias obrigassem os presos a pintarem as pichações feitas por organizações criminosas? Pois é, no início de março deste ano, 2022, as polícias militar e penal lá do Piauí, mais precisamente da cidade de Campo Maior, passaram a obrigar os presos a pintarem os muros, os logradouros, onde havia pichações diversas, inclusive as feitas por membros de facções criminosas, ou seja, aquela galera que fica fazendo propaganda de facção por aí. A PM e a Polícia Penal pegou aí uma parte desses presos, são presos do regime fechado, ou seja, presos que cumprem pena efetivamente presos, né? E pegou essa galera aí para sair limpando a cidade, onde havia pichações diversas, inclusive aí com siglas de facções criminosas, né? A galera fica fazendo aí a propaganda gratuita de facções. E aí a polícia, obviamente com o aval da justiça, do poder judiciário, começou aí a usar essa estratégia, que é bem interessante. Eu elencaria aí pelo menos 5 pontos positivos, né, com essa medida adotada pela polícia e pelo sistema penitenciário lá do Piauí. Por exemplo, o preso deve ficar puto com os pichadores, né? Já pensou aí toda vez o cara tem que sair lá do presídio para pintar muro de pichador? Então isso deve deixar os detentos que estão aí com a mão na massa virado com essa galera aí. Segundo ponto, o preso que está aí trabalhando com essa missão, ele também deve ficar indignado até com a própria facção criminosa, né? Porque se isso acontece, ou é a mando da facção, ou então é com o aval dela. A gente sabe que a lei do crime é uma lei muito severa e costuma ser cumprida ou aplicada, e se uma determinada facção criminosa ordenar que não se faça mais isso, muito provavelmente as pessoas aí, os membros dessa facção, eles vão acatar essa determinação, porque, como eu disse, as ordens do crime costumam ser respeitadas pelos subalternos. No terceiro ponto, eu citaria aí a perda dessa propaganda gratuita, né, que se faz em prol do crime, da facção criminosa, e a cada muro, a cada poste aí que é pintado com as siglas dessas facções, ela é uma espécie de marcação de território por parte do crime. E se o criminoso vai lá e pinta e o Estado vem e desmancha aquela propaganda, isso é positivo tanto para o Estado quanto para a sociedade. Uma quarta observação está muito interligada a esse terceiro ponto que eu acabei de falar, que é justamente a diminuição do território, ainda que psicologicamente falando, estamos falando de marketing do crime, né? Então, quando o Estado consegue tirar o marketing do crime, ele consegue também, de alguma forma, diminuir o território dos criminosos, fazendo com que, ainda que psicologicamente, esse poder do crime perca força naquela área territorial, né? E no quinto ponto, a sociedade ganha uma cidade mais limpa, menos suja, mais agradável. Tem algo mais desagradável do que andar pela cidade e ver tudo sujo, pichado, aquela imundície nos muros e nos prédios públicos ou privados, né? Quase sempre realizado por pichadores ou membros de facções criminosas. Então, uma medida muito interessante aí adotada pela Polícia Militar e Polícia Penal lá no Piauí, mais precisamente na cidade de Campo Maior, município que tem em torno aí de 50 mil habitantes. Essa cidade que você vê aí, cidade bonita, com aspecto bem agradável lá no Piauí. Mas aí vem uma questão: por que não pensaram nisso antes? Bom, por mais que possa parecer, a ideia não é tão simples assim. Para se fazer esse tipo de serviço, né, de escoltar esses presos, é necessário que se tenha efetivo policial para isso. A gente sabe que as forças de segurança no Brasil, elas, de um modo geral, elas carecem de efetivo. E como eu disse, é necessário que se tenha mão de obra suficiente para escoltar esses presos. Afinal, estamos falando de presos do regime fechado. Além do efetivo, obviamente, tem que ter viatura exclusiva, armamento adequado, né, para fazer a escolta desses presos e, principalmente, uma seleção adequada desses detentos. Não se vai colocar um chefe de facção ou um criminoso muito perigoso, com muitos anos de pena a cumprir, para fazer esse tipo de serviço nas ruas,
sob pena de haver um resgate, por exemplo. Então, para esse tipo de trabalho, tem que haver uma seleção dos presos, né? O sistema penitenciário deve fazer isso muito bem, de modo que se evite fugas ou resgate. Por isso mesmo, na minha opinião, esse tipo de serviço deve ser feito por detentos do regime semiaberto, ou seja, os chamados albergados, já que, em tese, albergado não foge, né? Albergado não precisa fugir. E hoje, principalmente, atualmente, muitos dos albergados estão cumprindo pena com tornozeleira eletrônica, ou seja, em suas casas ou locais de trabalho. Então, o albergado é o tipo do preso que ele não foge. Então, se ele não foge, não precisa tanto de uma fiscalização mais rígida, né? Então, a meu ver, esse tipo de serviço deve ser feito por pessoas que estão cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto. De toda forma, é uma medida muito interessante, deve ser aí copiada pelos demais estados. E se porventura no seu estado também existe esse tipo de trabalho, ou seja, detentos fazendo a limpeza de muros e postes e logradouros públicos, especificamente de pichações, então fala aí nos comentários para a gente ficar sabendo onde é que essa estratégia, essa medida está sendo adotada, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha e se não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui é tudo sobre o cotidiano policial. Até o próximo vídeo.